Olá a todos, caros amigos e seguidores do canal do Boss, sejam todos muito bem-vindos de novo à minha companhia. Aqui estou eu para mais análises, comentários e avaliações dos heróis que estão a sair no jogo Myth Wars and Puzzles. Desta vez vamos falar sobre o herói da segunda temporada, ou seja, do evento de Valhalla, que está a decorrer neste preciso momento e tem um novo herói atribuído. De nome Aslaug, e vamos já, sem demoras, falar aqui de Aslaug. A começar, quem foi Aslaug na mitologia? Aslaug vem da mitologia nórdica, ou seja, bem do norte da Europa, ali da zona da Dinamarca e da Suécia, e ela seria filha de Sigurdo e de Brunilda. Mas foi criada pelo pai adotivo da sua mãe, portanto, de nome Heimer. E então esse Heimer, após a morte dos seus pais biológicos, ou seja, de Sigurdo e de Brunilda, portanto, após a morte dos seus pais biológicos, o seu pai adotivo, entre aspas, Heimer, tratou de precaver aqui a segurança de Aslaug. Então ele, o que é que ele pensou? Ele construiu uma enorme harpa, ou seja, um instrumento musical, e de maneira que conseguisse esconder dentro a menina Aslaug. E assim aconteceu, ele construiu uma enorme harpa e escondeu Aslaug lá dentro. E então ele viajava como um pobre arpista e, claro, carregava Aslaug lá dentro. É claro que isto depois vai ter novos desenvolvimentos, mas se vocês estiverem interessados, é só consultarem a história. E então fica aqui esta introdução de quem foi Aslaug na mitologia. Vamos então aqui verificar no jogo e, claro, avaliar aqui então Aslaug. Como vocês estão aqui a ver, graficamente espetacular esta beleza nórdica, ou seja, com os seus característicos cabelos louros. Ela é de elemento de luz, cor amarela, do nome Aslaug, como eu vos estive a dizer, tesouro na harpa, ou seja, lá está a referência, ela está escondida dentro da harpa, ou seja, ela era o tesouro que a harpa continha. De poder 829 de poder elevado, ou seja, nível 80, sem absolutamente problemas nenhuns, ela atinge 829 de poder elevado. Ela é da classe clérigo, domínio da arcana, subclasse número 1. Vamos ver aqui o seu ataque e a sua defesa. De ataque 782 de ataque, um ataque forte, 762 de defesa, 1349 de saúde. Verificam que a sua defesa é mais baixa que o seu ataque, o que ela é vocacionada para o ataque. Vamos ver a sua habilidade especial, é sempre o mais importante. Chama-se Veredito da Rainha, é de carregamento de maná médio, e o que é que ela faz? Destrói todos os ajudantes de todos os inimigos. Portanto, ela vai retirar os ajudantes de todos os inimigos e, claro, destruí-los. O que já pressupõe aqui, por exemplo, um herói, digamos, útil contra o famoso Dante. O famoso Dante que também coloca ajudantes e, entre outros, mas muita gente está sempre muito aflita para combater o Dante. Neste caso, aqui, Aslaug irá retirar os ajudantes do Dante, entre outros ajudantes. Portanto, ela retira qualquer ajudante que os inimigos tenham. E então, ela destrói todos os ajudantes de todos os inimigos. E, além disso, causa 200% de dano a todos os inimigos. Ela tem um ataque múltiplo que causa 200% de dano a todos os inimigos que estejam presentes no tabuleiro. Aumentou o dano em 20% por cada servo removido até um máximo de 200%. Ou seja, por cada ajudante que ela destruir ou remover, ela aumenta em cerca de 20% esse dano. Portanto, ela irá aumentar o seu poder atacante em 20% por cada servo que ela conseguir remover. Até um máximo de 200%, ou seja, até um máximo de 10 servos que dá os 200%. Portanto, nunca esquecer estes pormenores. Portanto, ela pode aumentar o seu ataque se os inimigos possuírem muitos servos. Todos os inimigos recebem 440 pontos de dano sagrado ao longo de 4 rodadas, ou seja, durante 4 turnos, todos os inimigos irão receber um dano de 440 pontos de dano sagrado, ou seja, de dano de luz. E
reduz uma certa quantidade de maná a cada turno. Portanto, em cada turno ela reduzirá uma pequena quantidade de maná dos inimigos durante estes 4 turnos, além de dar um dano faseado de 440 pontos durante esses 4 turnos. Todos os aliados são imunes a efeitos diretos de redução de maná e efeitos de retardam a geração de maná por 3 turnos, ou seja, durante 3 turnos coloca uma proteção nos nossos aliados para os efeitos de redução de diretos ou aqueles efeitos que retardam a geração de maná. Portanto, aqueles efeitos imediatos ou aqueles que têm ao longo do tempo o retardamento de maná. Portanto, ela coloca uma imunidade durante 3 turnos nos nossos heróis para esses efeitos de redução direta ou redução ou retardamento de geração de maná durante 3 turnos. Pronto, estamos aqui perante um excelente herói, uma excelente heroína, sem dúvida, que neste caso podemos emblemar na parte ofensiva, porque ela tem um ataque forte, digamos assim, tem um ataque forte se então nós tirarmos muitos ajudantes, aí sim fica com um ataque forte. E se nós aumentarmos aqui o ataque, ela causará muito dano se, entretanto, ela conseguir remover muitos ajudantes dos adversários. Portanto, nesta parte eu vou aconselhar aqui a emblemagem na parte ofensiva, apanhar tudo o que é espada na parte ofensiva. Quanto à colocação na equipa, deve ser colocada a um canto ou então ao lado do central. Será o sítio ideal para aos lados atuar na vossa equipa. Tanto à direita como à esquerda não faz muita diferença, não tem diferença absolutamente nenhuma, seja à direita, seja à esquerda, ela atuar na equipa. Mas sim, até podemos, só pelo facto de ela retirar, digamos, os ajudantes, talvez na parte esquerda será o sítio ideal para que, se porventura algum herói dos nossos tiver à direita dela ligado, já não ter ajudantes e conseguir fazer mais danos nos adversários. Portanto, até nesse ponto podemos então aconselhar na parte esquerda da vossa equipa, quer no canto esquerdo, quer ao lado do central, mas à esquerda, digamos, só por causa desse pequeno pormenor será, digamos, mais aconselhável ela atuar. Mas também se atuar na direita não tem muita diferença. Mas prontos, na esquerda será ainda o sítio mais aconselhado para aos lados atuar na vossa equipa. Quanto à avaliação, eu vou dar um 8 a esta heroína, visto que ela retira todos os ajudantes e vocês sabem que às vezes é difícil nós defrontarmos equipas que contenham ajudantes e há muitos heróis que colocam os ajudantes. Neste caso, ela retira todos e por cada um que ela retirar, aumenta em 20% o seu ataque sobre os 200% que ela já possui de base. Portanto, ela é um herói vocacionada para o ataque e tem a sua grande virtude também em retirar os ajudantes, em também reduzir o maná, digamos, dos adversários e também de impedir que os adversários coloquem efeitos negativos na maná dos nossos aliados, portanto, dos nossos heróis. Ela tem essa particularidade, excelente herói, sem dúvida, para vocês terem na vossa equipa. De todos, agradeço a vossa visualização no vídeo, estamos muito, mas mesmo muito perto dos 300 subscritores do canal. Apelo uma vez mais para que convidem, para que tragam mais gente aqui para a nossa companhia, para a nossa comunidade. E agradecer a todos a visualização do vídeo. A todos despeço-me com a amizade desde sempre. Não esquecer, alguma dúvida deixem nos comentários que eu terei todo o gosto em explicar de outra forma, se assim for possível. Despeço-me com a amizade desde sempre, um grande abraço da minha parte. Até uma próxima, se Deus quiser.